Para quem não me conhece, né, eu sou o Paulo Andriotti. O tema da live de hoje é os 4 passos fundamentais para aumentar os resultados da sua equipe. Bom, a maior vantagem competitiva de uma empresa é o trabalho em equipe, principalmente quando a equipe ela é formada por pessoas comprometidas, engajadas e pessoas motivadas. Quando o líder consegue colocar as pessoas da equipe remando no mesmo rumo, na mesma direção, as possibilidades de conquistar grandes resultados se tornam ilimitadas. O grande desafio, porém, para o líder é que as equipes são formadas por pessoas imperfeitas, né? Por pessoas que têm os seus costumes, têm os seus paradigmas, têm o seu modo de ser, né? E muitas vezes ela acaba trazendo muitas coisas do passado, coisas que já não se aplicam mais. E, apesar disso, é possível trabalhar em equipe, mas isso vai exigir um esforço bastante importante do líder, vai exigir, então, uma liderança forte e preparada para vencer as tendências que as pessoas têm, né, que nós temos, de criar situações que, às vezes, descaracterizam o próprio trabalho em equipe. A gente, às vezes, acaba com as nossas atitudes, nosso jeito de fazer as coisas, às vezes a gente acaba formando mais um grupo de pessoas do que uma equipe, né? Uma equipe de trabalho, uma equipe de trabalho de alto desempenho, de alta performance. Então, a falta de cooperação, politicagens, falta de confiança, desrespeito, arrogância, vaidade e outros, tudo são situações que deixam as equipes disfuncionais, que acabam criando uma série de problemas para que a equipe não consiga realmente trazer um resultado que seja importante para a empresa, tá? Bom, quando as equipes são disfuncionais, prazos não são cumpridos, funcionários competentes, né, talentos importantes dentro da empresa acabam deixando a empresa, o ambiente de trabalho vai se deteriorando aos poucos, o nível de cooperação, de colaboração da equipe é afetado, né, acaba ficando comprometido, assim como o comprometimento das pessoas e também a produtividade e a motivação dos funcionários acaba indo ladeira abaixo. A empresa de consultoria inglesa Deloitte, da Tendências Globais de Capital Humano, de 2019, ela entrevistou mais de 10 mil líderes de negócios e de recursos humanos em 119 países, sendo que 194 desses líderes eram brasileiros. A pesquisa revelou que 85% desses trabalhadores, ou dos trabalhadores de todo o mundo, não estão totalmente envolvidos no seu trabalho, o que os leva a deixarem os seus empregos. Então, a gente percebe que é um número bastante significativo, e como eu sempre falo, né, quando a gente vê um número assim que ele mostra, que ele apresenta uma certa preocupação em termos de liderança, em termos de resultados para a empresa, né, principalmente para os líderes que estão no topo, que às vezes eles não conseguem gerar o resultado, a eficiência que a empresa precisa. Então, esse número indica para nós, ao mesmo tempo, um grande problema e, por um outro lado, ele mostra aí uma grande oportunidade para você que é gestor, para você que é líder, né? Porque para cada problema que existe oportunidades de você, buscando as estratégias certas, tendo os comportamentos e atitudes corretas, você consegue fazer parte daquele nicho de líderes que vão fazer as coisas acontecerem, que vai fazer esses resultados voltarem a aparecer. Então, diante desse cenário desafiador, aí vem duas perguntas que eu considero bastante importantes. Primeira pergunta: como garantir que as pessoas se sintam reconhecidas, respeitadas e valorizadas
como integrantes da equipe. E a segunda pergunta, como criar um ambiente onde as pessoas se sintam inclusas, que se sintam parte da empresa, tá? E que elas se sintam pessoas que são essenciais para a empresa, né? Então, são duas perguntas bastante importantes, duas reflexões bastante importantes para que a gente possa começar a refletir e buscar formas da gente estar resolvendo isso. Outro estudo interessante que eu trouxe para você também diz o seguinte, que 12 mil, um estudo realizado sobre 12 mil relatórios, né, sobre 12 mil relatórios de funcionários que atuavam em 26 equipes de diferentes empresas pela professora e pesquisadora Teresa Amabre, da Harvard Business School. Ela mostrou que as equipes que tiveram os melhores resultados tinha em seus líderes algumas características que os diferenciavam daqueles líderes de equipes que os resultados não foram tão satisfatórios, não foram tão importantes para a empresa. E a partir dessas características que essa pesquisadora levantou, foi desenvolvida uma técnica em 4 passos para aumentar os resultados da sua equipe, tá? E a partir desses 4 passos, eu fiz algumas adaptações de acordo com a minha experiência de mais de 25 anos liderando equipes, e eu trouxe aqui para você, para a gente poder estar partilhando, conversando, e eu tenho certeza que se esses 4 passos, se você aplicar, se você colocar realmente na vida da tua equipe, colocar como algo, como prioridade para você como líder, os seus resultados, eles vão começar a mudar e vão mudar para melhor, tá? Antes de eu começar a falar do passo, eu gostaria de lembrar você que essa live, então, vai ficar gravada tanto no YouTube quanto no meu Instagram, tá? Se você também pode fazer perguntas, a partir do momento que você tiver alguma dúvida, coloque, se eu tiver alguma experiência, escreva aí no chat também. Como eu disse no início, né, é uma forma, somente de você que já é gestor, que tem experiência, ou mesmo que você não tem, mas tem alguma dúvida, a gente está se ajudando, trocando ideia, é assim que a gente vai crescendo, né, que todos vão crescendo, tá bom? Então é bastante importante aí a sua participação. Bacana? Recordando, né, que a live vai durar em torno de 50 minutos, e se você entrou depois, fique tranquilo, que então você vai poder assistir com bastante calma, que eu vou deixar gravado então aí nesses 2 canais, beleza? Então vamos lá, gente. Primeiro passo, monitorar adequadamente o trabalho, tá? Então esse é o primeiro passo. Monitorar adequadamente o trabalho é você como líder, dar espaço para as pessoas, as equipes, apresentarem sugestões e ideias para que os problemas sejam resolvidos de uma forma mais rápida e mais assertiva, né? O líder que tem a habilidade de monitorar adequadamente o trabalho, ele delega atividades e projetos, dando autonomia e autoridade para a sua equipe e mostra o que precisa ser feito e não como fazer. Então, isso é bastante importante, né? O líder, então, ele precisa mostrar o que precisa ser feito e não ir lá e querer fazer para a pessoa ou não dizer para a pessoa como ela precisa fazer, né? Então, esse é o primeiro conceito bastante importante. A gente precisa desenvolver pessoas, né? O papel do líder é de servir, né? De servir. Ele não está lá para se tornar a pessoa mais importante da empresa, mas ele está lá para ajudar as pessoas a crescerem, a se desenvolverem, a fazer com que os resultados aconteçam. Então, monitorar o trabalho adequadamente, esperando por um comportamento absolutamente correto, né? Ou um comportamento perfeito do seu funcionário para fazer um elogio sincero, mas isso jamais deve acontecer, tá? Os elogios ele deve acontecer cada vez que você vê a pessoa fazendo alguma coisa diferente. Então, cada vez que você vê ela fazendo algo que não seja perfeito, que seja mais ou menos certo, mas que você percebe no dia a dia
que você viu uma evolução nessa pessoa, que ela aprendeu algo, que ela está fazendo algo melhor do que ela estava fazendo antes, é importante que você, então, elogie esse trabalho. Você elogiar quando você sentir que a pessoa, então, está tendo uma evolução nas atividades que ela desempenha. Monitorar adequadamente o trabalho é diferente de você fazer microgerenciamento. Isso é bastante importante, né? O microgerenciamento, ele demonstra, entre outras coisas, a falta de confiança e que o líder não foi competente o suficiente em escolher a pessoa certa para determinada tarefa. Ou, às vezes, ele não capacitou essa pessoa adequadamente, né? Então, como ele não tem a confiança necessária, ele acaba passando uma atividade para as pessoas, passando metas, né, passando um projeto, algum trabalho que seja importante, e ele, ou não, né, e ele fica em cima dessa pessoa para ver se ela está fazendo certo, e muitas vezes acaba até realizando as atividades para esse funcionário. Microgerenciar é quando o líder pratica um excessivo controle sobre o comportamento e as atitudes dos seus funcionários. Esse tipo de gestão é um dos maiores causadores de desmotivação, desconfiança, estresse, inibição de talento e um ambiente de trabalho desanimador. Sem contar que o líder mostra que não confia na sua equipe, né? Ele mostra que não confia nas pessoas das quais ele está passando determinadas atividades, determinados projetos, metas, assim por diante. Então, quando a equipe se depara com problemas, o líder deve oferecer uma ajuda efetiva e compreender o que está por trás do problema apresentado. Isso é muito importante, né? Ou seja, ele precisa descobrir quais as causas reais daquele problema e não simplesmente resolver de uma forma paliativa ou de alguma forma resolver aquilo, mas sem entender o que está por trás daquela situação, daquele problema que aconteceu. Então, o líder deve monitorar o trabalho de sua equipe através de feedback construtivo. Isso é muito importante, né? O feedback é uma excelente ferramenta para a gente estar monitorando o andamento das atividades de cada funcionário. E lembrando, né, o que é importante, que esse feedback precisa ser focado nos resultados que a pessoa ou a equipe está apresentando. E isso leva a uma reflexão importante para a pessoa, para um líder poder dar o feedback sobre resultados. As pessoas precisam ter metas, né? Precisam ter metas bem definidas, bem claras, né? Quantas vezes acontece de eu atender clientes que as pessoas não têm uma meta clara, não têm uma meta bem definida. Aí como é que você vai medir desempenho sobre resultados se a pessoa não tem metas claras, metas bem definidas, tá? Então, é importante, isso é bastante importante, nesse primeiro passo, você definir metas muito bem claras, definidas, metas que sejam possíveis de serem conquistadas. E existem várias técnicas para a gente estar fazendo isso, que a gente vai estar discutindo em outro momento aqui, tá bom? O segundo passo é apoiar emocionalmente a equipe. Bom, para isso, o que precisa acontecer, né? O líder precisa primeiro aprender a administrar as suas próprias emoções. Você não tem como apoiar emocionalmente uma equipe se você não consegue, se você não sabe nem quais são os gatilhos que faz com que você saia da sua normalidade, né? As nossas emoções, elas são estimuladas por impulsos biológicos. Portanto, não há maneiras de você, não há formas de você ignorar essas emoções negativas, esses sentimentos que ruins, né, que a gente acaba sentindo no dia a dia. Mas nós podemos administrar esses sentimentos, nós podemos administrar essas emoções. Então, para que o líder apoie emocionalmente a sua equipe, primeiro, ele precisa conhecer quais são os estímulos, quais são os gatilhos que o tira da normalidade, que faz com que ele saia dessa curva normal do dia a dia e acaba ficando nervoso, acaba às vezes,
desrespeitando o funcionário, ou falando alto, ou gritando, né? Enfim, acaba tendo algum comportamento que acaba criando uma barreira na outra pessoa. Às vezes a pessoa nem vai retrucar, né? Muitas não retrucam. Às vezes você fala grosso ou fala de uma forma um pouco mais áspera, um pouco mais alta, e aquela pessoa, de repente, ela pega aquilo, aquele funcionário pega aquilo para ele e vai começando a criar uma barreira entre você e ele, que é aquela barreira silenciosa que a gente não percebe. E isso acaba afastando esse funcionário de você. E isso não é bom, né? Isso não é bom para nenhum líder. Então, isso é importante porque ter controle sobre os nossos impulsos, os nossos sentimentos, vai fazer com que a gente haja com mais racionalidade, né? E quando isso acontece, o líder, nós, né, somos capazes de criar e manter um ambiente agradável, um ambiente onde as pessoas confiam umas nas outras, onde existe a colaboração entre a equipe e, principalmente, né, a confiança, ela é transparente, é algo que é muito forte dentro de uma equipe onde o líder consegue administrar esses momentos ruins que ele tem. Bom, depois de criar, então, um ambiente de confiança e aberto à cooperação, tá, entre as pessoas da equipe, o líder precisa dar crédito e validar as ações ou decisões da equipe. Isso é muito importante, isso é bastante importante, né? A gente vê muito funcionários fazendo bons trabalhos, né, concluindo boas metas, bons projetos, às vezes fazendo coisas importantes para a empresa, e normalmente o líder acaba levando crédito para ele. Isso é muito negativo, né? O líder precisa realmente dar crédito e validar aquelas atividades, aquelas ações que a equipe está fazendo, de uma forma, e também de uma forma individual. Então, o líder deve monitorar rotineiramente os fatos ou comportamentos inadequados para evitar ou reduzir situações estressantes que possam desmotivar as pessoas da sua equipe, né, os seus funcionários, na execução das tarefas. Eu me recordo que eu sempre lembro dessa experiência que eu tive. Um funcionário, né, um engenheiro responsável pelo departamento lá da empresa que eu trabalhei, ele teve um problema de manhãzinha e ele me ligou eram umas 6:30 da manhã. Eu tinha acabado de levantar, né, porque eu entrava às 7 horas, e como da minha casa até na empresa era bem perto, então eu levantava às vezes umas 6h15, 6 horas, 6h15, eu tinha acabado de levantar. E ele me ligou me dizendo que tinha dado um problema lá no equipamento e a fábrica parou. E naquela hora, cara, eu fiquei muito bravo, né? Eu até levantei a voz com ele e tal, fiquei bravo, porque a gente já tinha definido alguns procedimentos que deveriam ter sido executados, algumas manutenções que deviam ter sido executadas e não foram. E aí, do outro lado da cama, estava minha esposa. Ela olhou para mim e deu um sinalzinho, né? Ó, meu, baixa a bola aí, cara, que isso, né? Tá falando muito alto, tá sendo grosso. E realmente ela me deu um toque para mim. E na hora, puxa vida, a ficha caiu, né? E às vezes, mesmo a gente com bastante experiência, né, às vezes a gente acaba tendo esses desvios, tá? Evidentemente, depois eu fui para a empresa, conversei com ele, né, pedi desculpa tal, e né, pela forma como eu me dirigi a palavra. Assim, ele havia cometido uma falha de um procedimento que havia sido bem definido, que deveria ter sido feito, e ele acabou não fazendo, né? Mas nada justificava a forma assim como eu dirigi a palavra para ele, tá? Então é uma experiência assim negativa que eu tive, mas que para cada experiência negativa a gente tem que aproveitar essas experiências para a gente crescer e para a gente desenvolver formas diferentes de trabalhar, né? Então é bastante importante também a gente entender que os erros acontecem, é mostrar para as pessoas, para o teu funcionário, que você não é perfeito, que você também comete falhas, comete erros, e o importante é a gente utilizar isso para a gente estar crescendo, melhorando e trazer os resultados para a empresa, tá bom? Então, como outros exemplos também que eu posso dar para você, que é a falta de recursos, exemplos de situações que
podem levar, porque pode criar um ambiente de estresse entre a equipe, é a falta de recursos para executar um trabalho, né? Eu já vi isso acontecer muitas vezes, inclusive eu, quando eu comecei minha carreira também, que eu comecei como mecânico, às vezes como faltava uma ferramenta, faltava um material, faltava um rolamento, faltava alguma coisa para a gente concluir um trabalho, né? A gente ficava, aquilo nos deixava muito desanimado, porque às vezes você tinha que colocar algum equipamento usado, né, para fazer um quebra-galho, você fazia alguma gambiarra lá, alguma coisa assim para que a máquina pudesse funcionar, mas a gente sabia que nós gastamos um tempo grande naquilo e a gente não estava fazendo da forma correta, né? Então isso deixava a gente assim desmotivado, desanimado, né? Excesso de pressão, grosserias, né? No trato com as pessoas, eu dei um exemplo para você, né, de uma forma que eu tratei aí meu engenheiro na época, e eu mesmo, às vezes, a perda de funcionário, um funcionário importante, um talento, alguém que seja chave para a equipe. Então, todas essas coisas cria-se um clima de estresse, um clima de desconfiança dentro no ambiente de trabalho. Tá? Então, é essencial que o líder se conecte e demonstre real importância, né, real interesse pelas pessoas, mantenha-se sempre aberto ao estar ouvindo as suas necessidades, os seus desejos, né, ouvindo os seus medos, e principalmente, né, demonstrando confiança nas pessoas através de suas atitudes e comportamentos, e não apenas através de palavras bonitas e persuasivas, né? A gente tem muitos líderes que falam muito bem, que se expressam muito bem, porém, no dia a dia, através de suas ações, de suas atitudes, ele acaba não tendo assim um comportamento muito adequado para aquilo que ele está fazendo, tá bom? Bom, o terceiro passo é reconhecer uma tarefa bem feita. Então, um bom líder sempre reconhece os méritos da equipe e do trabalho individual quando os resultados são satisfatórios, né? Até comentei agora da importância de você dar os créditos para aquelas pessoas, para as pessoas certas, né? Quando elas realmente fazem um trabalho diferente, melhor daquele trabalho que elas vinham fazendo. Tá? Então o líder sabe que os funcionários muitos funcionários, de uma forma individual, vão se destacar na equipe e que também devem receber esse reconhecimento. Né? O reconhecimento individual também é importante, lembrando, né, que ninguém faz nada sozinho. Então, a equipe também precisa ser mencionada pelo apoio que esse funcionário, pela conquista que esse funcionário obteve. Então, isso acontece por quê? Porque por mais brilhante que você seja, com QI mais elevado que você seja, melhores habilidades que você tem, você nunca vai conseguir fazer nada sozinho. A gente sempre vai precisar de ajuda e de apoio de outras pessoas, tá? Mas também é importante reconhecer que as dúvidas, o sentimento de incapacidade também vão acontecer, né? Vão acontecer os erros, né? Principalmente naqueles momentos de alta pressão, por resultados que não estão atendendo às necessidades da empresa, né? A empresa sobrevive de resultados. E se eles não acontecem, obviamente que a pressão vai aumentar sobre aquilo principalmente sobre o líder. Né? Se o líder não consegue gerar resultados, se a empresa não tem resultados, obviamente esse líder corre o sério risco de ser trocado, né? E isso é uma coisa que é normal. Ou você gera resultados, ou você não tem futuro dentro da empresa. A questão é como conseguir esses resultados, né? A gente tem que sempre lembrar o seguinte, que a gente depende das pessoas, por isso que esses 4 passos são tão importantes, né? A gente precisa da equipe, então a maneira como você cuida da tua equipe, a maneira como você se relaciona, se conecta a eles, né? A maneira como você desenvolve, que vai trazer os melhores resultados para você como líder, tá bom? Então, nesses momentos assim de difíceis, é essencial que o líder estimule a equipe a focar nas soluções e nas oportunidades de novas aprendizagens e não ficar apontando ou buscando culpados por fracassos momentâneos. Isso não importa. O quarto passo é ouvir a equipe. Vocês podem falar, poxa, Paulo, mas é tão óbvio. Exatamente, gente. Ouvir a equipe é óbvio, mas as pessoas estão cada vez ouvindo menos, né? Principalmente
as lideranças, em especial as lideranças mais jovens. Então, as pessoas, elas se motivam quando elas sentem que estão sendo ouvidas e que suas considerações, as suas ideias, as suas opiniões estão sendo levadas a sério. E não apenas por bajulação ou outros interesses. O líder precisa, então, ouvir as opiniões e ideias da equipe, deixando de lado os preconceitos e os velhos hábitos que muitas vezes estão muito enraizados dentro da empresa. É necessário refletir quais sugestões poderão ser implementadas, e depois você incentivar os funcionários a se arriscarem mais e, sempre que possível, delegar atividades com autoridade e autonomia. Né? Então, quando eu falo em delegar atividades com autonomia, autoridade e autonomia, não estou dizendo simplesmente você passar alguma atividade para uma pessoa sem verificar quais são as habilidades que ela tem, sem verificar se aquela atividade é desafiadora para a pessoa, ou mesmo passar alguma coisa para alguém e depois você não se preocupar com aquilo, né, com o andamento daquele trabalho. Tá? Então, eu não estou falando em fazer microgerenciamento, mas é você fazer um acompanhamento. Esse também é o papel do líder. E quando tarefas ou projetos forem concluídos, né, e os resultados conquistados, lembre-se sempre de dar o crédito ao idealizador do projeto e valorizar sempre o apoio da equipe. Eu estou falando isso pela terceira vez, gente, porque isso é muito importante e isso, infelizmente, ainda acontece muito no dia a dia, tá? Então, como eu já disse para você, ninguém jamais fez alguma coisa brilhante sem a ajuda de outras pessoas, ok? Então, nós precisamos de outras pessoas para que a gente possa estar crescendo, estar desenvolvendo o nosso trabalho, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Seja bem-vindo, Guilherme, Gabriel Capobianco, opa, nosso coleguinha, nosso amiguinho lá de Rondonópolis, que legal, Gabriel, muito obrigado pela tua participação. O Osmar Farinhas, o Kiki, sejam muito bem-vindos. Gente, nós estamos concluindo a nossa live, mas ela vai ficar gravada aqui no meu Instagram e também depois a gente vai estar deixando lá no YouTube, no meu canal do YouTube, tá bom? Para vocês poderem estar assistindo novamente. Bom, e aí eu trouxe aqui para a gente finalizar uma frase de Lao Tse, né, que que significa grande senhor ou velho mestre, né, que foi uma pronúncia ocidentalizada do título de um dos maiores personagens da filosofia na China antiga. Então ele diz o seguinte, olha que interessante isso, ó. O mau líder é aquele que o povo despreza. O bom líder é aquele que o povo venera. O grande líder é aquele de quem o povo diz: nós mesmos fizemos tudo. Olha só que interessante. Então, é bem característica daquilo que nós, como líderes, devemos fazer. É estar servindo as pessoas, né? Estar ajudando as pessoas a crescerem, a se desenvolverem, a se tornarem profissionais melhores, pessoas melhores, tá? Então, fica essa frase aí de fechamento da nossa live de hoje. Então, se você gostou dessa live, eu preciso que você me ajude curtindo e compartilhando com seus amigos e colegas de trabalho. Se inscreva aí também no meu canal do YouTube, vai lá no meu canalzinho do YouTube, clica lá no sininho, ativa o sininho, deixa lá os seus comentários e bastante importante também, né? Caso você queira que eu fale de algum tema específico, alguma situação que de repente você está vivendo aí na tua empresa, né? Escreva para mim no direct aí no meu Instagram, ou vai lá no YouTube, coloca lá no chatzinho dos comentários. Paulo, eu gostaria que você falasse sobre tal assunto, tá? Que a gente prepara o tema e eu vou ter todo o prazer do mundo em estar trazendo aqui para todos os nossos colegas, para as lideranças, essa tua dúvida, que com certeza vai ser a dúvida de muitos outros profissionais. Beleza? Gente, então, por hoje é isso. Eu queria te agradecer de coração, desejar novamente para você um excelente 2022, que Deus te abençoe muito, você e tua família, que você tenha muito sucesso, tá? E a semana que vem, na quinta-feira, a gente vai estar novamente aqui, às 20 horas, horário de Brasília, trazendo temas importantes para você.
Tá bom? Então, boa noite, fique com Deus, um grande abraço, uma ótima semana e nos vemos então na próxima quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.